Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Charles aqui no canal Palavra Viva. Para você que está me assistindo, nos ajude se inscrevendo no canal, assim vai nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Sem demora, vamos à Palavra do Senhor. Palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém. Apenas esse versículo. Irmãos, amigos, algo que é bem evidente ao longo dos tempos é como a minoria reage diante do comportamento da maioria. Como assim? Quero dizer que geralmente a minoria se deixa influenciar pela maioria. Como quem diz: meu grupo social ele se veste de determinada maneira, vou passar a me vestir assim também. Meu grupo social ele bebe, então vou passar a beber. Eles fumam, vou passar a fumar. Se drogam, vou passar a me drogar. Ainda que muitas vezes a pessoa não concorde com aquela prática, mas ela procura se deixar levar pela maioria. Mas por que eles fazem isso? Geralmente é por causa de aceitação, para serem aceitos em determinado grupo, para não serem excluídos ou não se sentirem excluídos de determinados grupos, a minoria acaba cedendo aos costumes da maioria, ainda que esses costumes sejam práticas ruins. Só que ao fazer isso, se deixar levar pelos costumes dos outros, as pessoas acabam prejudicando a si mesmas, causando danos. Esses danos podem ser a sua saúde, quando se trata de substâncias que nos causam dependência química, ou podem ser danos psicológicos, pois afinal de contas elas estão fazendo algo que muitas vezes elas nem mesmo gostam. Às vezes estão indo contra aquilo que elas acreditam. Cedem aos costumes, às más práticas da maioria e com isso prejudicam a si mesmas, pois elas estão sendo uma coisa que na verdade não gostariam de ser, fazendo algo que geralmente não gostariam de fazer. Elas acabam perdendo a sua própria identidade, acabam deixando a sua identidade sendo moldada pelos costumes dos outros. Nesse texto que nós lemos, Daniel estava numa situação semelhante. Ele foi levado cativo junto com o povo de Deus para a Babilônia. E lá, eles estavam agora em meio a um povo diferente, um povo com costumes diferentes, que adoravam falsos deuses. Mas a palavra diz que Daniel ele propôs no seu coração, ou algumas traduções dizem Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, Daniel ele tomou uma decisão firme, uma decisão forte, uma decisão que ninguém seria capaz de fazê-lo mudar de opinião. Ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei, pois afinal de contas, esses alimentos que o rei oferecia eram oferecidos aos seus falsos deuses, oferecidos a demônios, e Daniel ele não queria se contaminar com isso. Daniel decidiu não se contaminar, não se corromper com os costumes daquele povo. E por que Daniel fez isso? Porque ele não estava procurando a aceitação do homem. Daniel já era aceito por aquele, pelo único que realmente nos importa sermos aceitos, por Deus. Daniel já era aceito por Deus, devido ao seu comportamento, ao seu modo de adorar, de servir ao Senhor. Deus se agradava de tudo isso e para Daniel isso bastava. E enquanto o povo de Deus foi se acostumando com aquelas práticas ruins, costumes errados, Daniel permaneceu íntegro diante do Senhor. Daniel permaneceu fiel a Deus, não se corrompeu com costumes alheios. Daniel, se formos observar a palavra do Senhor, ele teve uma vida muito boa em meio àquele povo estranho. Daniel, ainda que teve os seus momentos de provas, de lutas, mas afinal de contas nós também temos, todos temos.
Mas independente disso, Daniel ele viveu muito bem em meio àquele povo. Ele viveu grandes milagres junto a Deus. Ele foi honrado pelo próprio Deus em meio a uma terra estranha. E tudo porque tomou a decisão de não se corromper com os costumes daquele povo. Não se deixou levar pela maioria. Não se corrompeu. Ele teve a melhor decisão. E a melhor decisão que nós também podemos tomar. A de não nos deixar levar por influências más, pelos costumes dos outros. Nós temos nossa própria identidade. Se nós servimos a Deus, que então façamos isso com excelência, sem se corromper com maus hábitos, mas permanecendo assim como Daniel fez, permaneceu íntegro e fiel a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.